Olá galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre os conceitos fundamentais do estudo de redes, que são os modelos OSI e TCP/IP, que dividem a transmissão de dados por camadas, desde a parte física, como cabos, até as aplicações que usamos diariamente, como os navegadores e mensagens. Agora, aqui vem a parte mais interessante de entender. Esses modelos não são só sobre teoria. Na prática, eles guiam a configuração e até o funcionamento de redes reais. E é por isso que vamos aplicar esses conceitos em uma simulação no Cisco Packet Tracer, mostrando como cada camada se conecta e funciona. O modelo OSI, ou Open Systems Interconnection, é composto por 7 camadas. Cada camada tem um papel específico na comunicação entre os dispositivos em uma rede. Essas camadas funcionam de forma sequencial, ou seja, os dados passam de uma para outra até atingir o seu destino final. Você já se perguntou como os dados viajam pela internet ou por uma rede? Como diferentes dispositivos conseguem se comunicar, mesmo que sejam de marcas diferentes ou usem tecnologias distintas? A resposta para essas perguntas está no modelo OSI, um sistema que organiza e padroniza a troca de informações em redes de computadores. Vamos entender cada uma das suas 7 camadas e como elas funcionam para garantir uma comunicação eficiente. Agora vamos falar sobre a primeira camada do modelo OSI, a camada física. Essa camada é responsável por transmitir os bits, a unidade mais simples de dados, ao longo do meio físico. Isso significa que a camada física lida com tudo o que envolve a transmissão física de sinais entre dispositivos na rede, seja por cabos de cobre, fibra óptica e até mesmo por ondas de rádio, como no caso das redes sem fio. A principal função da camada física é garantir que os bits sejam convertidos em sinais que possam passar através desses meios. Por exemplo, em um cabo de rede, os bits são representados por variações de voltagem, na fibra óptica, por impulsos de luz. Tudo isso precisa ser padronizado, pois diferentes tipos de dispositivos e cabos podem ter diferentes especificações. Além de transmitir os sinais, a camada física também define outras características, como a taxa de transmissão de dados, ou seja, quão rápido esses bits podem ser enviados, e ela também estabelece como os dispositivos se conectam fisicamente, especificando o tipo de cabo, os conectores e os padrões de voltagem utilizados. Assim, é ela que determina se a comunicação vai ser feita por um cabo Ethernet, uma conexão Wi-Fi ou até mesmo por Bluetooth. Por exemplo, se você estiver utilizando uma rede Ethernet com o cabo RJ45, a camada física vai garantir que o sinal elétrico seja enviado corretamente através dos fios. Se estiver utilizando um Wi-Fi, a transmissão de dados vai ocorrer através de ondas de rádio. Mas em ambos os casos, a camada física é quem cuida da conversão dos dados para esses sinais. Agora que entendemos que a camada física é responsável pela transmissão dos bits, podemos passar para a próxima camada, a camada de enlace de dados, que vai garantir que esses bits cheguem corretamente ao seu destino, organizando-os e verificando se houve algum erro de transmissão. Bom pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre a camada de enlace, aquela parte essencial no modelo OSI que cuida para que os dados possam ser transmitidos de maneira confiável entre dois dispositivos conectados na mesma rede. As suas principais funções são a detecção e correção de erros, etapa que verifica se os dados chegaram intactos e corrige alguns erros quando possível, o controle de fluxo e o endereçamento físico. Agora, imagine que todos os dispositivos estão numa fila, querendo falar ao mesmo tempo na mesma rede, como em redes de internet ou Wi-Fi. O que será responsável por organizá-los? São os métodos de controle de acesso ao meio, como CSMA/CD, que é usado em redes de internet com cabos. Ele funciona como uma espécie de ouvido para verificar se o meio está livre antes de transmitir. Já o CSMA/CA é usado em redes sem fio, onde as colisões são mais difíceis de detectar. Aqui, os dispositivos tentam evitar as colisões enviando sinais de reserva antes de transmitir. A camada de enlace é dividida em duas subcamadas, LLC, que cuida da parte lógica da comunicação, e a MAC, que gerencia quem pode acessar o meio físico e garante que os dados sejam enviados corretamente. Dando continuidade, agora é a camada de rede. Essa camada é responsável por garantir que os dados saiam de um ponto A e cheguem a um ponto B, mesmo que esses pontos estejam em redes diferentes ou a quilômetros de distância.
Ela é responsável pelo endereçamento, encaminhamento e roteamento. Em outras palavras, ela organiza o envio de dados, escolhe a melhor rota para o destino e garante que cada pacote de dados tenha um endereço único para chegar ao lugar certo. Agora eu vou explicar um pouco sobre os tipos de endereçamento. Imagine que estamos enviando cartas. É necessário um endereço específico, que no caso é o IP, e de um sistema de entrega, que são os roteadores. Assim funciona o protocolo IP, ou protocolo internet. Ele dá o endereço para cada dispositivo na rede e organiza os pacotes para que cheguem ao destino. Para isso, existem duas versões. IPv4, que mesmo sendo mais antigo ainda é muito usado, ele funciona com 32 bits, o famoso endereço 192.68.0.1. Porém, há um limite de endereçamento, o que acaba não dando conta da quantidade de dispositivos presente atualmente. Por isso, temos a evolução do IPv6, que usa endereços de 128 bits. Logo, há muitos endereços disponíveis, o que também acaba trazendo melhorias de desempenho. O próximo protocolo é o ICMP, ou Protocolo de Controle de Mensagem. Sabe aquele momento em que você tenta acessar um site e não consegue? Então, ele é utilizado para enviar mensagens de erro ou controle. Um exemplo clássico é o programa Ping, que verifica se um dispositivo está acessível e mede o tempo que leva para enviar e receber pacotes. O ARP, ou Protocolo de Resolução de Endereços, é um tradutor que pega o endereço IP, que é lógico, e o converte para o endereço MAC, que é físico. Isso é importante porque, para enviar os dados pela rede, o hardware precisa saber exatamente para onde apontar no nível físico. Por fim, temos o IGMP, que é o Protocolo de Gerenciamento de Grupo da Internet. Essa camada é necessária para o multicast, que é quando uma mensagem precisa ser enviada para vários dispositivos ao mesmo tempo. Por exemplo, em uma transmissão ao vivo pela internet, o IGMP ajuda a garantir que apenas os dispositivos interessados na transmissão recebam os dados, economizando banda. A camada de transporte é uma das mais importantes do modelo OSI, e é aqui que as informações são entregues de maneira confiável entre dois dispositivos. Primeiro, vamos falar sobre o processo orientado à conexão, que é como uma conferência digital antes de começar a troca de informações. Esse processo garante que os dois lados estejam prontos e conectados antes de enviar os dados. Ele segue em 3 etapas. SYN, onde o cliente envia o pedido para iniciar a conexão. O SYN ACT, onde o servidor responde confirmando o pedido. E o ACT, onde o cliente confirma e, finalmente, a conexão está estabelecida. Agora que já sabemos o básico da camada de transporte, vamos entender a segmentação e o reassembly. Imagine que estamos enviando um livro enorme. Em vez de mandar tudo de uma vez, ele é dividido em capítulos que chamamos de segmentos. A camada de transporte faz isso para facilitar o envio e também organizar os capítulos na ordem correta. No cabeçalho TCP, temos vários campos que ajudam a controlar e organizar essa comunicação. A porta de origem e a porta de destino, onde a porta de origem identifica o aplicativo que está enviando os dados e a porta de destino aponta o aplicativo que vai recebê-los. Por exemplo, ao acessar um site, a porta de destino geralmente é 80, HTTP, ou 443, HTTPS. O número de sequência indica onde cada segmento se encaixa no quebra-cabeça dos dados, ajudando a reordenar tudo no receptor. O número de confirmação, EC, diz ao remetente qual é o próximo pedaço de dado esperado pelo receptor. Isso garante que nenhum segmento se perca. Já o cabeçalho TCP, flags, contém sinais para controlar o estado de conexão, como SYN para iniciar uma conexão, EC para confirmar que algo foi recebido e FIN para encerrar a conexão. A janela de recepção informa o tamanho do espaço disponível no receptor, ajudando a controlar o fluxo de dados e evitar sobrecargas. Já o checksum é como uma calculadora, que verifica se o segmento chegou sem erros. Se algo estiver errado, ela pede o reenvio. Essa é a carga útil, o conteúdo real que será entregue ao aplicativo, como uma mensagem, arquivo ou vídeo. Para finalizar o modelo OSI, vamos falar sobre as 3 camadas superiores: seção, apresentação e aplicação.
A camada de seção é moderadora, cria, gerencia e encerra as conexões entre dois dispositivos ou aplicativos, garantindo que a comunicação ocorra sem interrupções. Suas principais funções são o estabelecimento, manutenção e encerramento de sessões, sincronização e gerenciamento de diálogos. Por exemplo, quando você está assistindo um vídeo ao vivo, a camada de seção mantém a conexão entre o seu dispositivo e o servidor do streaming. A camada de apresentação é um tradutor da rede, transformando os dados em um formato que o aplicativo consegue entender. As suas principais funções são a conversão de dados de um formato para outro, a redução do tamanho dos dados para facilitar a transmissão e a criptografia que protege os dados, fazendo com que fiquem ilegíveis para terceiros. Já a camada de aplicação é a que temos mais contato, pois ela é a responsável pela nossa interação nos aplicativos, como enviar mensagem, acessar e-mails ou navegar na web. Vamos iniciar a explicação sobre a pilha TCP/IP, um dos pilares fundamentais para o funcionamento da internet que conhecemos hoje. A pilha TCP/IP é composta por camadas e cada uma delas desempenha um papel específico na transmissão de dados. Ela é como uma simplificação do modelo OSI, com suas próprias camadas equivalentes. As suas principais funções incluem o endereçamento, que é garantir que os dados saibam para onde estão indo, o roteamento, que é escolher o melhor caminho para entregar as informações, o controle de fluxo, que evita sobrecarga de dados, garantindo que o envio seja eficiente, segurança e confiabilidade, pois ele se certifica de que os dados cheguem inteiros e sem serem alterados, e a multiplexação, permite que vários aplicativos compartilhem a rede ao mesmo tempo. Agora vamos ver como as camadas da pilha TCP/IP se comparam às do modelo OSI. A camada de aplicação engloba as camadas de aplicação, apresentação e sessão do modelo OSI. É aqui que os aplicativos interagem diretamente com a rede. Protocolos como HTTP, FTP, SMTP e DNS trabalham nessa camada. A camada de transporte corresponde à camada de transporte do modelo OSI. Aqui entram protocolos como o TCP e o DP, responsáveis por segmentar nos dados, garantir confiabilidade, no caso do TCP, e controlar as conexões. Já a camada internet é equivalente à camada de rede do modelo OSI. Ela gerencia o roteamento e o endereçamento dos pacotes de dados. O protocolo IP, que pode ser IPv4 ou IPv6, reina nessa camada. Já a camada de interface com a rede é uma fusão das camadas de enlace e física do modelo OSI. Essa camada garante que os dados sejam transmitidos pelo meio físico, como cabos ou redes sem fio. Bom, pessoal, ainda falando sobre a pilha TCP/IP, vamos focar nos principais protocolos que a compõem. O protocolo Internet, ou IP, já foi explicado anteriormente, mas reforçando, ele garante que o dispositivo tenha um endereço único, seja IPv4 ou IPv6, além de definir o melhor caminho para o pacote de dados chegarem ao seu destino. Sem ele, seria impossível saber para onde as informações são levadas. O protocolo de controle de transmissão, TCP, garante que os dados cheguem corretamente, criando uma conexão entre o remetente e o destinatário. Consequentemente, evita erros por fazer essa verificação, retransmitindo se necessário. Ele é muito utilizado em serviços como e-mails, transferência de arquivos e navegação na web. O UDP, Protocolo de Datagrama de Usuário, é o oposto do TCP. Mesmo sendo mais rápido e simples, não é muito confiável, visto que não verifica se os dados chegaram corretamente, sendo ideal para aplicações onde a velocidade é mais importante que a confiabilidade. O HTTP é o protocolo que permite o acesso nas páginas web, definindo como os navegadores e os servidores web trocam informações e fazem conexões para carregar a página. Já o HTTPS adiciona criptografia para a proteção de dados. Por fim, o FTP, utilizado para a transferência de arquivos entre computadores, permite enviar e baixar arquivos de servidores. Apesar da sua popularidade no passado, hoje é menos usado, sendo substituído por métodos mais seguros. Bom, finalizando a parte teórica, nós vamos falar sobre um conceito muito importante, quando o assunto é redes domésticas e pequenas empresas. A rede SOHO é a sigla para Small Office ou Home Office.
ou seja, significa pequeno escritório ou escritório em casa. Esse tipo de rede é projetado para atender ambientes que não precisam de uma infraestrutura de TI tão complexa, mas que ainda assim exigem uma boa conexão e segurança para trabalhar de forma eficiente e segura. Uma rede SOHO, em geral, tem um número limitado de dispositivos conectados, como computadores, impressoras, câmeras de segurança, celulares, TVs, enfim. O objeto principal é garantir que todos esses aparelhos possam se comunicar entre si, acessar a internet e compartilhar recursos como arquivos e impressoras. A seguir, nós vamos explicar a função dos principais dispositivos desse tipo de rede e que utilizamos na parte prática do Cisco. O roteador é o cérebro da rede, responsável por distribuir a conexão de internet para todos os dispositivos, e também realiza a função de firewall, ajudando a proteger sua rede de ameaças externas. O que utilizamos na atividade prática foi o modelo 2901 do Cisco. Quando falamos em uma rede SOHO com mais de um computador, é muito comum usar um switch para conectar vários dispositivos via cabo. Isso aumenta a capacidade e melhora a performance da rede local. Ele conecta vários dispositivos, como computadores e impressoras, e garante que os dados sejam enviados para o destino certo, sem congestionamentos. É essencial em redes cabeadas para melhorar o desempenho. Utilizamos o modelo de switch 2960. O servidor é um computador especializado que fornece serviços para outros dispositivos da rede, como armazenamento de arquivos, banco de dados ou hospedagem de sites. Ele funciona como o coração da rede, gerenciando recursos e dados compartilhados. O servidor web hospeda e serve páginas da web. O servidor DNS resolve nomes de domínio e endereços IP. E o servidor DHCP atribui automaticamente endereços IP aos dispositivos na rede. Finalizando, o computador pessoal é o dispositivo que usamos no dia a dia para acessar a internet, trabalhar ou jogar. Ele pode ser um cliente da rede, utilizando os serviços do servidor ou interagindo com outros dispositivos conectados. Agora, fiquem com a parte prática. A partir de agora, a gente vai demonstrar como configurar um roteador pelo Cisco Packet Tracer. Essa etapa é importante para a gente entender como que ele consegue se comunicar com os dispositivos da mesma rede. Essa configuração inclui endereçamento de IP até o caminho dos dados no final. Vamos fazer todas as configurações considerando a rede 200.10.10/25. Aqui ao lado temos as configurações principais que serão feitas em cada servidor. Então, vamos começar configurando o gateway do roteador na aba de configurações. Aqui, vamos definir o IP como 200.10.10.1 e a máscara de subrede com a terminação 128, porque temos uma /25 na rede A. Aqui onde eu estou sinalizando, temos que ligar essa interface. Agora é só esperar alguns segundos para atualizar e a rede se conectar ao switch. Depois disso, podemos configurar um host para teste. Então, no desktop, vamos configurar o IP estático manualmente. O IP desse computador será definido como 200.10.10.20. Aqui também vamos fazer a troca do final da máscara de rede para 128. Vamos indicar o gateway que acabamos de configurar no roteador. Entre os servidores, vamos começar pela configuração do servidor web. Aqui, também vamos definir o endereço IP. Vamos colocar 200.10.10.10. Fazer a troca do final da máscara de rede e adicionar o gateway do roteador. Para a etapa de teste, pode ser criada uma página em código HTML para ser mostrada no navegador após a pesquisa. Eu não criei uma, mas vou demonstrar como seria feito.
Bom, no computador que definimos para teste, vamos ao navegador e pesquisar pelo IP adicionado no servidor web. Esse espaço em branco é o lugar onde aparece o arquivo criado no código. O ideal para se pesquisar algo é procurar com palavras ao invés do endereço de IP do servidor. E para conseguirmos fazer isso de maneira mais fácil, vamos configurar o servidor DNS. Primeiro, é preciso habilitar o serviço DNS. Logo em seguida, é preciso adicionar o nome pelo qual você fará a sua pesquisa. Eu coloquei Cisco.337. No espaço abaixo, vamos adicionar o endereço de IP do servidor onde se localiza o conteúdo que queremos. Agora, sempre que eu pesquisar por Cisco.337, o navegador irá associar ao IP. Ainda no servidor DNS, vamos configurar um IP para ele. Esse será 200.10.10.2. Vamos alterar novamente a terminação da máscara de rede e também adicionar o gateway. Vamos atualizar o servidor web colocando o DNS que acabamos de cadastrar. No computador, temos que fazer a atualização do DNS também. Agora é hora de testar novamente no navegador, mas agora com o domínio que a gente definiu para aquele IP. E novamente, nesse espaço em branco, terá o arquivo criado em HTML caso você tenha feito um. Agora, para a gente não precisar ficar fazendo a configuração de cada computador, vamos configurar uma rede DHCP. Aqui o endereço de IP será 200.10.10.3. A mesma alteração no final da máscara de rede, a adição do gateway e, por fim, o DNS. Na aba de serviços, vamos configurar o DHCP para ser utilizado. E para isso, primeiro temos que habilitá-lo. Aqui embaixo, vamos preencher com o gateway e o DNS. Aqui, vamos adicionar o primeiro IP a ser atribuído em um dispositivo. Agora, clique em salvar e está pronto. Vamos fazer os testes nos computadores para ver se a rede DHCP foi configurada corretamente. Dentro dos computadores, vamos fazer a troca de estático para DHCP, e é só esperar alguns segundos para ver o resultado. Aqui a gente já consegue ver que a rede DHCP foi aceita e agora é só repetir nos outros dispositivos.